Agora ver o capítulo 14, né? O capítulo 13 apresenta aqui Jeoacás, Jeoás. Esse Jeoás aqui, ele vai ter ainda mais alguma ação, né? Ele aparece na morte de Eliseu, né? Visitando ali, e perdeu a oportunidade de atirar várias flechas no chão. A vitória era garantida, então 5 ou 6 flechas, ele só lançou três vitórias teria sobre os sírios, que não davam sossego para o povo de Israel. Ou tristeza, né? Bom, agora aparece o capítulo 14, nós vamos para Judá. Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Joás foi aquele que foi escondido por 7 anos na época de Atália, se tornou rainha por 7 anos, filha de Acabe, se tornou rainha em Judá, matou toda a descendência que pôde, todos os parentes que poderiam fazer a ligação e a continuidade de Davi. Eu falei naquela altura que isso é diabólico, para que não nascesse o Messias segundo a promessa de Deus, da descendência de Davi. Mas Joás esteve escondido, reina Joiada foi o sacerdote centenário que o orientou, e ele foi muito bem nesse período, foi muito bem. Não foi melhor depois da morte de Joiada. Ele se tornou um péssimo rei, voltou aos pecados de Jeroboão. Você entende essa frase? Eu falei várias vezes aqui. Os pecados lá atrás, de adoração, Baal, etc. e tal, né? Então, este aqui é o filho desse... Amazias é o filho, então, de Joás. Então, no segundo ano de Jeoás, lá em Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joá. Tinha 25 anos quando começou e ficou 29 anos no poder como rei, tá? Aí fala sempre o nome da mãe aqui, porque esses reis tinham várias esposas, identificava o nome da mãe aqui. Olha que impressionante, fez ele o que era reto perante o Senhor. Que beleza, fez ele o que era reto. Ainda que não como Davi. A comparação sempre a Davi, sabe por quê, né? A comparação do reino do norte, Israel, é sempre com Jeroboão, porque ele foi horrível. Estabeleceu o sistema de sacerdócio, as festas, tudo mais, né? Baal, os touros ali em Dan, em Betel e etc. E a comparação dos bons reis, que estão todos no sul, estão todos em Judá, não teve nenhum bom rei lá em cima, no norte, em Israel. Então, aqui diz que ele foi reto, andou com o Senhor, mas não como Davi, porque Davi teve só um Deus. Davi não adorou outro Deus. Então, isso quer dizer que esse camarada aqui vai ter problemas. Aqui na minha colinha diz que ele foi filho de Joás, obedeceu a Deus, mas entrou em guerra contra Israel e perdeu. E esse foi morrer, ele acabou sendo morto, assassinado. É isso que a gente vai ver aqui. O que ele não fez? Os altos, ele não tirou os altos, o povo ainda sacrificava, diz aqui o verso 4, e queimava incenso nos altos. E esse era o pecado de estimação, se é que a gente pode dizer assim, né? Estamos falando aqui de Judá. Esse é o pecado de estimação. É passar o incenso, não é? E outras práticas aí, práticas até sexuais, né? Com esse tipo de sacerdotes ali de Baal. Então sempre teve isso. Bom, uma vez confirmado no reino, ele matou os seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Ele morreu assassinado. Mas não matou os filhos daqueles que assassinaram, até usando aqui um texto de Deuteronômio, que ele diz assim: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, cada um ou cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Ele usa, inclusive, esse texto aqui. Amazias vence os edomitas, Edom, lá da família de Esaú, irmão de Jacó. Ele feriu 10.000 edomitas no Vale do Sal e tomou a Sela, na guerra, uma cidade,
e mudou o seu nome. Amazias foi derrotado. Ele venceu os edomitas, mas foi derrotado por Jeoás. Foi assim, a idolatria versus orgulho, né? A idolatria do povo de Israel versus o orgulho de Amazias. Então Amazias enviou mensageiros lá para Jeoás. E qual é a conversa de adolescente, infantil até, entre dois reis? Olha a conversa de Amazias, ele diz assim: vem, meçamos as armas, vamos brincar aqui, vamos ver quem é mais forte. Olha que conversa, são reis, tem homens ao seu comando, então vamos medir as nossas armas, vamos ver quem tem armas maiores, melhores. Aí eu fico lembrando, né, na época da Guerra Fria, então o extremo, né, um dos lados da Guerra Fria fazia desfiles monstruosos com mísseis, com jatos, mostrando o seu poderio bélico. Aí o outro, lá do outro lado, fazia a mesma coisa, mostrando a sua capacidade bélica de destruição. Beleza, né? E que coisa mais infantil, né? Olha, não mexa comigo que eu tenho um armamento poderoso. E aqui ele ficou nessa conversa. A resposta de Jeoás foi bem interessante, diz assim, uma conversa das árvores aqui. O cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que está lá: dá-me tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. O que ele estava dizendo aqui? A resposta de Jeoás diante desse convite de Amazias, rei de Judá, Jeoás, rei de Israel, a resposta do rei de Israel foi a seguinte: olha, o cardo pediu a filha para o seu filho, a minha filha, mas os animais do campo passaram sobre ele. Quer dizer, não deu nem tempo de fazer nada e dizer não, porque ele era tão fraco. Não é? O cedro é muito mais forte do que o cardo. Interessante a resposta dele, foi até zombando, né? Bom, na verdade, feriste os edomitas e o teu coração se ensoberbeceu, agora você está querendo o quê? Uma guerra contra mim? E esse foi o grande erro. Ele venceu os edomitas, por isso que aparece aqui esse único verso, falando, verso 7. Você quer lutar contra mim? Não. Mas Amazias não quis atendê-lo. Não. Subiu então Jeoás, rei de Israel, verso 11, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, né, onde está, que está em Judá. E ainda foi no território de Judá. Judá foi derrotado e fugiu cada um para sua casa. Era assim. Era assim. Se numa guerra um homem estivesse correndo para a cidade para avisar, né, sobre a guerra, tá tudo bem, beleza. Mas se era muita gente chegando, é porque tinham perdido a guerra. Aqui diz assim, saiu cada um correndo para sua casa. Que coisa mais infantil é essa? Às vezes nós fazemos coisas muito infantis para mostrar que somos bons, que temos poder. Bom, eu venci os edomitas, agora Jeoás que se cuide, estou chegando, para mostrar para ele quem sou eu. Tudo aquilo que a gente faz com orgulho, com exaltação, pode até durar um período, mas não dura para sempre. Isso é um mal do ser humano. Quando você usa esse expediente do orgulho, da vaidade, fazer por vaidade, entrar numa luta por vaidade, se perder dinheiro, tempo, sei lá, até algo mais, por vaidade, por orgulho pessoal, foi exatamente o que aconteceu aqui. Amazias perdeu. Isso lhe custou muito caro. Até aqui diz assim, ele perdeu e morreu assassinado pelos seus conspiradores. E aí vai acontecer exatamente isso. Vai acontecer exatamente isso. Ele é preso, Jeoás prendeu o rei, humilhação, hein? Prender o rei. Depois dele vem Uzias, vai aparecer aqui embaixo já, na minha Bíblia. Foi preso, Jeoás morre, não é? Os utensílios da casa do Senhor foram todos levados para Israel. Olha, são irmãos, estavam brigando, e brigando por um motivo fútil. Se Amazias ficasse quietinho lá no seu canto, vencemos
os edomitas, quando você vê um jogo de futebol e o entrevistado diz assim, não, nós somos, isso geralmente não acontece, né? Nós somos melhores, nosso time é superior e tal, e deveríamos ganhar, ou ganhamos porque somos superiores e tal. Geralmente os bons jogadores, atletas, eles fazem uma comparação muito positiva. Ganharam o jogo, né? Não vou falar meu time aqui não, mas ganharam o jogo. E aí diz assim, não, o adversário é muito forte, nós tivemos muito trabalho, mas chegamos no gol, eles também fizeram um bom trabalho e tal, foi uma honra jogar com eles, é um time parelho e tal, e hoje nós vencemos. Essa é uma palavra maravilhosa. Aí o camarada que chega lá assim, não, porque nós somos bons, ele até vai ser criticado, vai ser punido, talvez, sei lá. Foi o que aconteceu aqui. Amazias morre, 29 anos no poder, conspiraram contra ele, diz aqui o verso 19, ele fugiu para Laquis, mas foram atrás dele e os próprios homens de Laquis o mataram. Então ele morre assim. Morreu Jeoás, no seu lugar vem Jeroboão II. Né? Morre Amazias, no seu lugar vem Urias, aqui tem dois nomes, Azarias ou Urias. Ele vai aparecer, esses dois nomes vão aparecer aqui, que a grafia é praticamente semelhante, é igual. Então vai lá, todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei no lugar de Amazias. Ele fez várias coisas, edificou, restituiu a Judá, depois que o rei descansou, a cidade de Elate e tal, ele fez bastante coisa aqui, não é? Agora vamos deixar Judá e vamos para Israel. Jeroboão, um rei próspero, um rei que teve muitas conquistas. Aqui na minha colinha diz que ele foi idólatra, mas foi usado por Deus para acabar com a opressão aqui que os israelitas estavam sofrendo. Então ele teve o seu papel fundamental e importante. Ele restabeleceu os limites de Israel. É uma coisa boa, não é? Aqui aparece Jonas, o servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer, Jonas aí aparecendo. Então Deus viu a aflição, verso 26, do seu povo, ele não queria que o povo virasse escravo e que não acabaria aqui, acabaria daqui a pouco, ele vai acabar com o povo do norte. Ele pelejou, ele reconquistou Damasco, Amate, que pertenciam a Judá, para Israel. Então ele teve, como rei de Israel, ele teve um desenvolvimento, morreu no lugar dele Zacarias, que é o último daquelas 4 gerações, né, que Eliseu disse, né, o CGU, fez um bom trabalho, você vai ter 4 gerações, além da sua, né? Então, 4 gerações. E Zacarias é o último da geração. Amanhã a gente vai ver o reinado de Azarias, de Judá, então a gente volta para falar sobre Urias ou Azarias, né? Esses dois nomes vão aparecer aí, para entender um pouquinho melhor. Então você percebe, vai para um canto, vai para outro canto, fala do rei, da data do outro rei, do outro reino, e aí vai comparando. Agora fala de Judá, daqui a pouco fala de Israel, então a gente tem que ficar bem atento para acabar discernindo bem, né? Israel, Samaria. Judá, Jerusalém, onde estava o templo. Vamos orar a Deus? Vamos pedir a Ele que nos dê sabedoria, que não hajamos infantilmente nos grandes temas que são importantes para a nossa vida, casamento, religiosidade, trabalho, estudo. Vamos agir com maturidade, né? O que não foi o caso de Amazias aqui. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos pelo dia, pelo estudo, pela oportunidade que temos de aprender que não devemos ser fúteis, agir de maneira tola, irresponsável, diante dos grandes temas da vida. Que o Senhor nos dê esse discernimento, coragem e sabedoria. Em nome de Jesus, amém.